Pessoal, vou começar aqui uma série fazendo alguns exercícios estilo de Olimpíada de Matemática, alguns problemas. E eu peguei um aqui que eu não sei exatamente de onde ele veio. Ele estava na lista de exercícios do POT, certo? Vou deixar aqui na descrição. E o problema é o seguinte: para o inteiro ímpar n maior do que 1, seja S o conjunto de inteiros x, com x entre 1 e n, tal que ambos x e x mais 1 são relativamente primos com n. Mostre que o produto de todos os elementos de S deixa resto 1 na divisão por n. Beleza, aqui está o problema. E é comum de problemas desse estilo de Olimpíadas que quando a gente lê a gente não saiba de cara por onde começar. Então é interessante, por exemplo, de entender o enunciado, fazer alguns experimentos. E eu acho que é interessante aqui a gente fazer isso aqui ao mesmo tempo, né? Vamos escolher algum N aqui para a gente fazer um experimento e aproveitar e entender o enunciado. Então vou colocar aqui. Experimento. Quer dizer que a gente vai escolher um N. Por exemplo, não sei, 9. E vamos ver o que acontece. Como é que é o enunciado aqui, né? Vamos trabalhar o enunciado aqui com esse N aqui. Ele é um ímpar, né? Seja S o conjunto de inteiros de 1 até N. Então a gente vai pegar essa lista aqui dos inteiros de 1 até 9, né? Porque a gente escolheu N igual a 9. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a gente vai ver quais deles que está nesse S. Como é que a gente sabe se um elemento é S ou não? Eles são tal que ambos x e x mais 1 são relativamente primos com n. Então é assim que a gente escolhe o conjunto S. Então, por exemplo, o 1 está em S. Para a gente saber se o 1 está em S, a gente tem que perguntar 1 é coprimo com n e se o 2 é coprimo com n, que é o próximo aqui, né? Então, 1 ele é coprimo com 9, sim, o 2 também. Então, o 1 ele está no conjunto. Então, continuando, o 2 ele é coprimo com 9, sim, mas o 3 não é. Então, o 2 ele não está no conjunto S. O critério é que ambos o x e o x mais 1 sejam relativamente primos com n. Então, a gente só está aplicando aqui o que está escrito no enunciado, né? Para a gente ver se a gente entendeu. O 3 ele não é coprimo, então ele também não está na lista. O 4 é, e o seguinte dele, que é o 5, também é coprimo, né? Então ele está. E a gente segue. O 5 é, mas o 6 não é, então o 5 não está. O 6 não é coprimo. O 7 é e o 8 também é. Então, vou colocar aqui o 7 está na lista. O 8 é, mas o 9 não é. E o 9 não é coprimo. Então, a nossa lista aqui S, ele é formado por esses elementos aqui, né? Vamos colocar assim, 1, 4 e 7. E o que é a tese aqui do enunciado? Significa o seguinte: mostre que o produto de todos os elementos de S deixa resto 1 na divisão por n. Então o que ele está dizendo é que se eu pegar esses elementos aqui de S, ou seja, 1, e multiplicar eles, né, vezes 4, vezes 7, deve dar um número que deixa resto 1 na divisão por n. Vamos verificar aqui, né? Esse aqui é 28. E o 28 deixa resto 1 na divisão por 9? Bem, sim, né? Tem que dividir o quociente que dá 3, 27, o resto é exatamente 1. Então aconteceu com o n igual a 9, a gente fez o processo de escrita aqui no enunciado e viu que a gente achou um número que deixa resto 1 na divisão por n. E a ideia é que para qualquer n ímpar que a gente começar isso vai acontecer. Então, espero que seja mais ou menos claro o que está pedindo no enunciado, que a gente tem entendido aqui ele. E aqui está um experimento, a gente pode tentar olhar ele com calma, né? Porque essas questões de Olimpíada normalmente não tem um jeito muito canônico de fazer, né? A gente tem que olhar e ter ideias e ver se a gente consegue perceber aqui nesse processo alguma coisa que aconteceu, né? Então eu encorajo vocês a tentarem. E eu vou tentando algumas coisinhas a mais e eu vou tentar fazer essa questão não muito direto ao ponto, porque eu acho que é assim que funciona o processo de resolver esse tipo de questão, né? A verdade é que elas são feitas de um jeito meio não muito direto ao ponto, né? Eu estou querendo expor aqui as ideias. Então aqui a gente para e pensa por onde começar, né? Tem essas hipóteses aqui que são meio difíceis de usar, né? Essa aqui é uma primeira observação que eu faria. Então, por exemplo, o x e o x mais 1 são relativamente primos com n, né? E o que isso tem a ver com o resto na divisão de multiplicar esse x por n, assim? É uma coisa que não está, obviamente, muito ligada, né? É difícil de pensar por onde começar, né? Então a gente pode tentar ficar tateando um pouco mais aqui para ver se alguma coisa acontece, né? Possivelmente não vai acontecer, é normal que não aconteça, mas a gente precisa tatear um pouco mais.
E que tipo de coisas que a gente faz para tatear um pouco mais a questão, para a gente tentar entender no enunciado um pouco mais a fundo? Uma coisa é a gente testar essa hipótese, para a gente entender o papel que ela cumpre no problema, né? Então, por exemplo, um inteiro ímpar é n maior que 1. Se fosse par, qual o problema daria? Então, me dá vontade de fazer experimento com n par para a gente ver o que dá errado para entender qual o papel que essa hipótese de n ser ímpar cumpre. Ver se esclarece alguma coisa. Talvez não esclareça, mas é assim que a gente vai fazendo, né? Tentando coisas. Então eu escolho, por exemplo, um n igual a 8. E aí vamos fazer o mesmo processo que a gente fez e ver o que vai acontecer, né? Então a gente pega os números de 1 a 8, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos vendo quando que ele tá no S ou não tá, né? Então o 1 ele tá não, por quê? Porque o 1 ele é coprimo, mas o 2 não é coprimo com o 8, né? Então o 1 não está. O 2 está? Não, porque ele não é coprimo. O 3 está? Bem, o 3 é coprimo, mas o 4 não é coprimo. O 4 não é coprimo. O 5 é coprimo, mas o 6 não é coprimo. O 6 aqui não é. O 7 é, mas o 8 não é. E o 8 não é. Ou seja, nenhum desses elementos está, né? Então, ou seja, em outras palavras, o S ele é vazio. Não tem nem elementos aqui para a gente fazer a modificação de todos eles e ver o resto em divisão por 1. Isso aqui dá uma primeira ideia para a gente do papel que esse ímpar cumpre. Talvez esse ímpar tenha o papel de garantir que esse S não é vazio. E aqui é claro que a gente pode perceber de forma mais sistemática que se o n fosse qualquer outro par, esse S também seria vazio. Por quê? Porque dado dois números seguidos, um deles sempre é par. Então um deles sempre vai ter um fator primo em comum com o n, se o n for par, certo? Se o n fosse, por exemplo, 168, quaisquer dois seguidos que a gente pegar, um vai ser par, e então ele não vai ser esse número par não vai ser coprimo com 168, então nunca vai ter um elemento em S. Então a gente pode pensar aqui, né? Nossa primeira observação é essa pergunta. Eu vou escrever aqui, mas é uma pergunta que é o seguinte: essa hipótese do n ser ímpar implica que o S é diferente do vazio? E a ideia é que a gente tem 1, 2, 3 até n menos 1. Sempre vai ter um elemento daqui que vai estar em S. A gente já pode olhar de forma mais direta aqui que se a gente fosse fazendo o processo assim, um caso mais extremo aqui é que o 1 vai estar em S, né? Porque o 1 ele é coprimo com o S, com N, quer dizer, porque o 1 é coprimo, né? Sempre. E o 2 é coprimo porque o N é ímpar. E o 2, o único fator primo dele é 2 e o N não tem um fator 2. Então, a gente pode pensar que isso daqui implica que o 1 pertence ao S. Em outras palavras, isso daqui implica que o S é diferente do vazio. Então esse daqui é uma primeira ideia pra gente do papel que está cumprindo aqui o N ser ímpar. Talvez ele sirva só para isso, para o S ser diferente do vazio. Mas tá, a princípio ainda não esclarece muito como fazer a questão, né? E como é que a gente vai fazer? Vamos tentando tatear um pouco mais e tendo alguma ideia. Eu continuo com aquela observação de que não é muito óbvia a ligação entre essas hipóteses, como usar essas hipóteses que você está pegando vários números que ele e o próximo são relativamente primos, e aqui ele está falando uma coisa que você multiplica os números e está falando sobre o resto da divisão, não é tão direto. A gente tem que trabalhar um pouco mais. E o que faz sentido quando a gente tem assim, é a gente parar e tentar ter algum plano, certo? Só olhar assim para a questão não é muito direta e tentar ter algum plano. Então o que eu acho interessante é o seguinte: a gente pensa nesse N ímpar e esse S ele é um conjunto formado por x1, que é o 1, eu já vou supor que é o 1, né? O 1 sempre está no S, e tem mais alguns elementos, talvez, né? x2, x3, até o x, sei lá, um certo xk. E como não é muito óbvio como relacionar essas coisas, um plano que é comum, assim, bem razoável, assim, um tipo de plano que é razoável ter nessas horas, é a gente tentar ter algum palpite sobre a causa do porquê que a multiplicação desses elementos de S dá 1. Se a gente tiver um palpite bom, certeiro, talvez a gente consiga usar esses dados aqui do problema, as hipóteses, para verificar nosso palpite. Talvez seja difícil verificar do jeito que está escrito aqui, mas a gente pode tentar seguir a seguinte ideia, né? Vamos ter um palpite do qual é a causa de quando a gente multiplica esses elementos vai dar um número que deixa a resto 1 na divisão por n. E quando a gente tiver essa possível causa, a gente verifica se a gente está certo usando aqui esses dados. Talvez,
com um pouco de sorte, nada garante, mas talvez esses dados aqui, essas hipóteses de x e x mais 1 relativamente primos com n, etc., se relacionem bem com a linguagem que a gente escreve no nosso palpite, né? Então vamos tentar fazer isso, né? Porque é um jeito de a gente tentar reescrever a linguagem que o problema está escrito, né? Certo? Do jeito que está escrito aqui, não é muito direto. E quando a gente está nesse papel de olhar e ter algum palpite, é razoável que a gente comece primeiro com o palpite mais evidente possível, com o mais direto possível, com a causa mais forçante. E qual seria uma causa que para quando a gente multiplicar esse x1, x2 até xk, isso deixar resto 1 na divisão por n? A causa mais direta que eu consigo pensar, né, poderia pensar em várias, mas é que todos os inversos módulo n desses elementos aqui estão em S. Então, quando a gente for multiplicando, cada elemento vai multiplicar com o inverso dele e vai se cancelando, digamos assim, né? Vai deixando 1. Então, por exemplo, é como se a gente fosse multiplicar vários números. Por exemplo, 3, 7, 1 terço, 5, 1 sétimo, 1 quinto. Se a gente for multiplicar todos esses números aqui, vai dar 1. Por quê? Porque na hora que a gente pega o 3 e multiplica com 3, dá 1. Na hora que a gente multiplica o 7 com 1 sétimo, dá 1. E na hora que a gente multiplica o 5 com 1 quinto, dá 1. Então esses termos eles vão se agrupando em pares, vão se cancelando de certa forma, né? Para mim, assim, se eu fosse ter um palpite, um chute do porquê esse enunciado seria verdade, esse aqui é um primeiro chute mais evidente, assim, né? Pode não ser verdade, né? A gente poderia fazer um experimento aqui, por exemplo, escolher alguns n's e ver se esse aqui que eu estou desconfiando é verdade. É interessante fazer isso, mas eu vou pular essa etapa, certo? E por que isso aqui é interessante, né? Então vamos pensar aqui. Então seja, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: seja um certo elemento aqui desse conjunto S. Beleza, né? O que eu quero perguntar, de um certo sentido, é se o inverso dele está em S, né? Então minha primeira pergunta é o inverso dele, certo? Ou como é que eu vou escrever isso aqui? O inverso de A módulo N está em S, seria aquele caso onde os elementos vão se cancelando. Isso aqui é uma primeira pergunta que eu acho razoável. Então, por exemplo, o x1 tem o inverso dele tá, é ele próprio. O x2, será que o inverso dele tá? Tem que tomar dois cuidados, né? Um é que o inverso dele tem que estar e também tem que tomar cuidado que ele não pode ser o próprio inverso dele, né? Porque senão eu quero que seja um desses outros que vai se multiplicar, que vai aparecer na multiplicação, né? Então, se o x2 fosse o próprio inverso dele, não cancelaria na hora que a gente multiplicasse, né? Então, a gente tem que tomar esses dois cuidados. É claro que isso que eu estou falando falha para o 1, que é o inverso dele próprio, mas talvez a gente possa desconfiar em que, então, refinando nossa pergunta, se com exceção do 1, todos os outros têm um inverso diferente dele próprio aqui no S. Então, essa é a primeira pergunta que esse que a gente vai investigar. Então, vamos começar aqui por baixo. Seja A pertencente a S, o inverso de A módulo N está em S? Essa aqui é a nossa pergunta. E como é nosso palpite, a gente tá esse aqui é o coração da nossa solução, certo? A gente essa pergunta aqui que vai tirar a gente do vazio existencial de não saber por onde começar, né? Então a gente tem um norte agora. E a gente vai tentar usar as hipóteses aqui para verificar se isso aqui acontece. Então tá, vamos lá. Então a gente começa fazendo assim, seja y, sei lá, o inverso do A, então seja y, vou escrever assim, né? De 1 y até n, o inverso. O inverso de A módulo n. Certo? E a minha pergunta é agora se o y está em S. O que eu quero verificar então, né? O nosso enunciado aqui, ele dá um critério para a gente verificar se a nossa hipótese está verdadeira. Como a gente tem algum palpite aqui, a gente vai usar o enunciado para verificar se o nosso palpite está verdadeiro. Então a pergunta, em outras palavras, é o seguinte, né? A hipótese, o que significa o A está em S, né? Vou escrever assim, a gente tem aqui o MDC entre o A e o N
é igual ao MDC entre o A mais 1 e o N, que é igual a 1, certo? E eu quero saber se isso daqui implica que o Y está em S. Em outras palavras, o critério de estar em S é se, bem, já peguei, né? O Y aqui entre 1 e N, é se o MDC entre Y e N é igual ao MDC entre Y mais 1. Y mais 1 e o N é igual a 1. Tá aqui a nossa pergunta, como tá aqui, eu vou circular. Por quê? Porque isso aqui já parece uma linguagem mais trabalhável, né? Já parece uma coisa menos... A gente começava perguntando aqui antes, né? Qual a relação dessas hipóteses aqui com esse resto na divisão? E agora virou uma coisa, né? Que é uma coisa que de fato não tem nenhuma ligação muito direta, assim, que pelo menos que não tem que trabalhar um pouco, ter alguma ideia para fazer. E aqui virou uma pergunta que está falando sobre MDCs implicando em MDCs, certo? Aqui e aqui está escrito numa linguagem diretamente igual, assim, certo? Você não tem que fazer nenhum esforço, já está meio que igual. Certo? Esses MDCs são 1, quero saber se esses MDCs são 1. Esses dois lados aqui da implicação, eles conversam bem no jeito que eles estão escritos, né? Então vamos lá. Mas a gente ainda tem que ter um passo para ir de um para outro, né? O que a gente tem é o seguinte. O A vezes o Y, é isso que define o Y, né? A gente tem que usar isso, né? É congruente a 1 módulo N. E isso aqui que define o Y. E aqui parece que agora eu estou me contradizendo, porque agora esse aqui está escrito em termos de MDC e esse aqui está escrito em termos de congruência, né? Então, para a gente verificar isso aqui, a gente tem que usar a definição do Y, mas agora parece que está em linguagens diferentes. Tem como passar de uma linguagem para outra? E a resposta é que tem, né? Tem como escrever essas condições do MDC-C1 em termos de congruência, né? E como que a gente faz isso? Significa o seguinte. O A ele tem um inverso módulo N, certo? Na verdade, acho que aqui eu até pulei um pouco, mas quando eu falei seja Y o inverso de A módulo N, aqui eu estou usando e que o A é coprimo com N. Porque os elementos que tem inverso módulo N são os elementos coprimos com N. Então, o A tem inverso por causa disso. E também vale a recíproca, né? Um número ele tem inverso módulo N se somente se ele é coprimo com N. Então, para a gente usar essas hipóteses aqui, tudo em termos de congruência, eu vou escrever que o A mais 1 também tem um inverso módulo N, para tudo ficar em termos de congruência. Aí a linguagem fica unificada. Então, digamos que o A mais 1, ele tem algum inverso que eu vou chamar de Y2. 1 módulo N. Certo? E o que eu quero... Então, aqui já implica nessa condição aqui de cima, que o A e o A mais 1 são coprimos com N, porque ambos têm inverso módulo N. Então essas condições aqui implicam nisso, mas isso daqui também implica nisso, né? Porque se eles são coprimos, eles têm inverso. Então, na verdade, isso daqui é um jeito de reescrever essa parte da esquerda. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou reescrever do mesmo jeito que eu escrevi a parte da esquerda em termos de congruência, eu vou escrever a parte direita em termos de congruência, e aí agora acabou. Está tudo escrito em termos de congruência, a gente vai usar a álgebra para tentar relacionar as coisas, né? Agora a gente tem um norte para ir, né? Porque a álgebra permite a gente relacionar coisas, as coisas não estão mais não óbvias as relações dela. Vamos tentar fazer conta e trabalhar com as técnicas de equações, né? Não estamos mais nesse vazio. Então, isso daqui seria o seguinte, né? O que a gente está perguntando é o seguinte. O MDC entre o Y e o N já é 1, porque o Y é o inverso do A módulo N. Então, né? Em particular, o A é o inverso do Y módulo N, ou seja, o Y é inversível ao módulo N. Se ele é inversível ao módulo N, ele tem MDC 1. Então, isso daqui, na verdade, já é um fato, certo? Que é 1. O que a gente precisa verificar é se isso é 1, ou seja, a gente precisa verificar se essa equação aqui, para escrever tudo em termos de congruência, se essa equação aqui tem solução. Então a nossa pergunta opa, que a letra ficou feia. Tem
solução? Essa é a nossa pergunta. Porque dizer que isso aqui tem solução é equivalente a dizer que o y mais 1 é coprimo com n. E se o y mais 1 é coprimo com n, então o y e o y mais 1 são coprimos com n. Então o y está em S. E aí a gente está mais ou menos verificando isso daqui, certo? Que é a nossa hipótese inicial. Claro que ainda tem um fato a mais que a gente tem que verificar se os inversos, a gente tem que tomar cuidado quando que o número é inverso dele próprio, isso pode dar problema. Mas a gente vai fazer isso, né? Mas então aqui tá o que a gente quer perguntar. Se isso aqui tem solução. E como que a gente faz para ver se isso tem solução? Bem, a gente tem que usar as hipóteses. Então deve ter algum x escrito em função, certo? Alguma combinação algébrica desses a's, y, y2, que dê a solução disso daqui, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mexendo aqui algebricamente, certo? É mais ou menos o que a gente está mais acostumado a fazer, né? Tá mais sagrado, tá mais amigável, né? É agora o problema, escrito desse jeito, né? Então, eu vou escrever aqui y mais 1 vezes x. Eu não vou mais ficar escrevendo que é congruente a n, vou escrever só congruente, certo? A congruência aqui sempre vai ser módulo n, congruente a 1. Isso daqui implica que, bem, o y vezes o x mais o x é congruente a 1, módulo n. Seria interessante usar essa hipótese, tentar fazer aparecer um a mais 1, sei lá, né? Tentar isolar o x aqui. Eu vou tentar eliminar esse y aqui, multiplicando os dois lados por a. Isso é um jeito de usar a hipótese aqui de cima, né? Disse que não escrever módulo n, acabei escrevendo, né? Então vamos multiplicar por a para usar a hipótese aqui de cima. Então vai ficar a yx mais ax congruente a a. Isso daqui implica, só que o AY é 1, né? Foi para isso que eu multipliquei por A. Isso daqui implica que x mais AX é congruente a 1. Só que isso daqui implica que o x vezes A mais 1... Opa, desculpa, 1 não é A. Mas AX é congruente a A. Isso daqui, por sua vez, implica que o x vezes A mais 1 é congruente a A. E olha que interessante, né? Esse aqui tá parecendo alguma coisa que dá para relacionar aqui com o inverso do A mais 1, né? O que eu vou fazer aqui? Continuar nossas manipulações. Agora vamos multiplicar por inverso do A aqui, vamos multiplicar por Y, né? Então vai ficar x vezes y vezes A mais 1 congruente a 1. Tá. Por que isso aqui é interessante? É porque, de certa forma, o x ele é o inverso do y vezes A mais 1. Isso é interessante porque é fácil saber que é o inverso do y vezes A mais 1. Então, a ideia é que nosso palpite aqui é que provavelmente o inverso desse cara aqui, certo? O inverso disso aqui, deixa eu ver, deve ser o x, certo? A gente vai tentar verificar isso. Bem, primeiro vamos por partes, né? Quem é o inverso do y vezes A mais 1, né? É simplesmente a gente pegar aqui e multiplicar os inversos. O inverso do y é A e do A mais 1 é y2. Então, eu imagino que isso daqui deva ser o x, certo? O meu palpite é que isso daqui deva ser o x. Deixa eu colocar destacando assim. E aí é fácil verificar, né? Estou fazendo um pouco de trás para frente. Claro que eu poderia tentar fazer um si somente si, como eu não comentei nada em si somente si. A ideia é que esse cara aqui realmente ele é a solução aqui de cima. A gente pode substituir e ver que é, né? Eu vou fazer isso, acho que não custa nada. Ó, y mais 1 vezes a y2, certo? Então aqui eu coloquei um cara multiplicado, pensando aqui nessa equação, né? Eu quero ver se tem algum cara aqui multiplicado por y mais 1 dá 1, né? Era a nossa pergunta original. E aí esse aqui é congruente a y vezes a vezes y2 mais a vezes y2, que é congruente a AY é 1. Então esse aqui é congruente a y2 mais a y2, que é congruente a y2 vezes a mais 1, que por sua vez y2 vezes a mais 1 é 1, né? Ou seja, de fato isso daqui é uma solução para essa equação aqui de cima. Em outras palavras, o
o y mais 1 é inversível módulo n, em particular o MDC entre o y mais 1 e o n é igual a 1. Então, acabou aqui. Então, a gente tem aqui que nosso y pertence a S. Né? Destacar aqui. Maravilha. Então, nosso palpite inicial ali não estava muito aleatório, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Seja A pertence a S. O inverso de A módulo N está em S? A resposta é que sim. Então, quase resolveu. Só tem mais um cuidado, né? Porque se quando eu for multiplicar um elemento for inverso dele próprio, ele não vai aparecer aqui duas vezes na multiplicação para se cancelar. Então só tem que tomar mais um cuidado. É ver, com exceção do 1, que já é 1, não precisa de nada multiplicando com ele para cancelar. Mas todos os outros que não são 1 precisam, né? Então a gente tem que verificar se eles não são inversos deles próprios. Se não for, acabou a questão. Certo? Então, vou colocar aqui... que falta verificar, né? Verificar que, com exceção do A igual a 1, né? Que se A for diferente de 1, que se o A for diferente de 1, então o inverso dele que eu chamei de Y é diferente do A. Falta verificar isso daqui. Mais um fato aqui central, né? Agora, nosso problema já parece bem perto de acabar, né? Já parece bem frágil aqui. Então, vamos lá, né? Colocar aqui. A gente tem que verificar que... Bem, a gente pode fazer aqui o contrário, né? Como é que a gente verifica que se o A é diferente de 1, então o Y é diferente do A? A gente pode... Bem, você pode tentar de várias formas, né? Eu vou verificar quando que um elemento é inverso dele próprio. Então, quando que o A é inverso dele próprio? Congruente a 1. Isso daqui implica, estou perguntando, que o A é congruente a 1? Essa é a pergunta, né? Deixa eu colocar assim, implica que o A é congruente a 1. É desse jeito aqui que a gente vai formular a nossa pergunta, que a gente vai responder. Então vamos lá, não é muito complicado, né? Porque essa equação aqui, A ao quadrado congruente a 1, ela implica A ao quadrado menos 1, vou botar assim, A ao quadrado menos 1 congruente a 0, isso aqui é interessante porque é fatora, então implica que A mais 1 vezes A menos 1 é congruente a 0. E aqui é interessante porque eu vou até escrever aqui, nesse caso aqui, que é congruente módulo n, para ficar explícito. Por quê? Porque por hipótese, como o A está em S, o A mais 1, ele é coprimo com o n. E quando a gente tem dois caras assim, o n, né, eu não sei como é que vocês gostam, vou escrever assim, acho que não é importante, mas aqui está escrito, isso aqui significa que o n divide o A mais 1 vezes o A menos 1. E como o n é coprimo com o A mais 1, por hipótese, então o n divide o A menos 1, porque ele divide um produto, ele é coprimo com um, ele divide o outro, certo? Ou seja, o n divide o A menos 1. Em outras palavras, o A menos 1 ele é congruente a 0, o que implica que o A é congruente a 1. Ou seja, com exceção, vou botar aqui o fato, com exceção do A igual a 1, com essa única exceção, todos os outros, nenhum outro elemento é inverso dele próprio. Certo? Nesse caso aqui, a gente usou de novo a hipótese do A mais 1 ser coprimo com ele. Então, nessa lista aqui, vamos subir aqui e olhar para ela. Nessa lista aqui, como é que vai ser? O que vai acontecer? Aqui a gente tem o x1, que é 1. Então essa lista tem 1. Aí vai aparecer um outro elemento, sei lá, A. Aí vai ter o inverso do A. Aí vai ter outro elemento B. Vai ter outro elemento diferente dele, que é o inverso do B. A gente pode ir agrupando assim, né? Sei lá, é algum R e o inverso do R. O S ele é dessa forma assim, ó. Ele tem um 1,
E os outros elementos a gente pode ser agrupando o A e o inverso dele, o B e o inverso dele. Quando a gente for multiplicando, todos esses versos vão se juntando e dando 1. E isso aqui resolve a questão, certo? E bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado mais ou menos claro. E vou tentar continuar aqui com essa série fazendo alguns exercícios de Olimpíada. Muito obrigado, até o próximo.